Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 36, e faremos a leitura até o versículo de número 43. Atos, capítulo 9, do versículo 36 até o 43. Atos é bem facinho, todos encontraram, amém? Então vou estar lendo, está escrito assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, o curtidor. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, ó Deus bendito, Deus da nossa alma, nós louvamos, engrandecemos o Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, que é fiel, é verdadeira. Meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz. O Senhor sabe, Deus, o que nós precisamos ouvir. Então, meu Deus, nos direciona nesta manhã, que a Tua palavra vá de encontro, Deus, à Tua igreja. Assim, ó Deus, como a semente, ela cai na terra, produz os frutos, assim seja a Tua palavra, meu Deus, que ela encontre um solo fértil nesta manhã, e venha produzir vida e vida em abundância sobre cada um de nós. Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Os irmãos podem aí tomar seu assento em nome do Senhor Jesus. Irmãos, sabe aqueles dias, eu creio que muitos de nós já passamos por períodos difíceis, em que você olha assim, parece que tudo ao seu lado desmoronou, você faz o bem, você corre para cima, você corre para baixo, você faz o possível para ajudar todo mundo, para ajudar as pessoas a socorrer, e de repente é como que a sua força minasse, a sua fé se esvairisse, como que não houvesse mais forças em você. Você sente aí um vazio, muitas das vezes até se sente esquecido, e você até pensa, será que realmente tudo isso valeu a pena? Será que realmente isso que eu estou fazendo vale a pena? E às vezes você se sente meio que frio na fé, parece que a sua fé se esfriou, seu ânimo morreu, e por dentro, muitas das vezes, você se sente até sem vida. Você vem para a igreja, você está na casa do Senhor, mas às vezes você se sente tão vazio. Parece que não tem vida em você. Pois é, todos nós passamos por um período assim nas nossas vidas. Mas eu já quero aqui dizer algo para os irmãos, que Deus, Ele tem poder para levantar a cada um de nós. Deus, Ele tem poder para mudar a nossa vida. Deus, Ele tem poder para mudar a nossa história. Quando nós
atentamos aqui para as Escrituras, para a palavra do Senhor, Lucas, que é o autor, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele está relatando aqui um acontecimento e ele fala acerca de uma discípula. E é a única vez que nós encontramos no Novo Testamento se referindo a esta palavra, discípula. Tamanho a importância desta mulher, chamada ali Tábita, que traduzido significa Dorcas. E ele fala-nos ali acerca de uma mulher, que ao que tudo nos indica era uma mulher de Deus, uma mulher que servia ao Senhor, uma mulher que se destacava em todo o seu trabalho. E esta mulher, ela tinha muitas obras, ela ajudava aquelas outras mulheres viúvas que habitavam ali no lugar onde ela morava. E esta mulher, ela fazia muitas esmolas. Podemos ver que era uma mulher bondosa de coração. Mas a palavra do Senhor aqui nos diz que aquela mulher, ela veio a ficar doente. Esta mulher adoeceu e ela chegou ali à morte. E esta mulher, ela era muito querida ali na cidade onde ela morava. E então alguns dos discípulos do Senhor Jesus, que serviam ao Senhor Jesus, sabiam que Pedro estava na cidade vizinha, que era a cidade de Lida. Dava mais ou menos 15 quilômetros, uma distância mais ou menos daqui até no centro da cidade, um lugar próximo. E eles sabiam que Pedro estava ali em Lida e sabiam da situação daquela mulher que acabara de morrer. Então ali eles juntaram 2 homens e falaram: vá até Pedro em Lida e chame Pedro para que Pedro venha aqui e possa fazer uma oração para Dorcas. E nós já podemos aqui, irmãos, no versículo 38, nós temos esse relato, que apesar de toda a circunstância, que apesar de toda a situação, os discípulos continuaram crendo no Senhor. Porque o que estava diante deles, a morte, o que estava diante deles, o fim, o que estava diante deles, irmãos, uma situação desesperadora. E os discípulos, eles poderiam muito bem dizer: pronto, já era, acabou. Mas diante da morte, eles disseram: vamos enviar 2 até Pedro, para que Pedro venha e faça uma oração por ela. Nós podemos ver aqui, irmãos, discípulos que não andavam por aquilo que eles viam, mas discípulos que andavam por aquilo que eles criam. E é assim que a Bíblia nos ensina, que não devemos andar por vista, mas devemos andar pela fé. Porque, irmãos, muitas das vezes os nossos olhos nos enganam. Nem sempre aquilo que nós estamos vendo realmente é aquilo que é. Esses discípulos, diante da morte, não atentaram para a morte, mas atentaram para a vida, porque eles tinham fé no coração deles. Irmãos, eles sabiam que mesmo diante daquelas circunstâncias, havia um Deus todo-poderoso que poderia operar uma ressurreição, porque não haverá impossíveis para o nosso Deus, mas tudo é possível para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Eles criam de todo o coração que algo poderia acontecer ali. E eu me lembro, irmãos, de Ezequiel 37, que o Senhor levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Só havia morte, só havia ossos secos ali em abundância. E o Senhor Deus, ele disse para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver, poderá ter vida. E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes, Senhor. E o Senhor Deus, ele disse: então, profetiza. E diz a Escritura que, como lhe foi lhe dado a ordem, ele começou a profetizar. E enquanto ele profetizava, irmãos, o Espírito do Senhor começou a trabalhar. Foi criando nervo, vida,
E se levantou um exército muito grande, representava o povo de Israel. Mas nós podemos ver ali, irmãos, também a fé de Ezequiel, porque ele profetizou mesmo diante da morte. E muitas das vezes, irmãos, é tão difícil a gente crer quando a situação ao nosso lado parece impossível, quando, irmãos, tudo está desmoronando. É muito bom, irmãos, às vezes a gente vir na presença do Senhor, está tudo muito bem, a gente levantar as mãos para os céus e adorar e dizer que o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é grande. Mas às vezes, irmãos, o dia mau, ele vem para cada um de nós, e o dia mau chegou ali para aquela comunidade que estava ali, irmãos, em comunhão com Lida, mas a comunidade continuou em oração. Havia uma comunidade na casa daquela mulher, mas diante da situação, eles oraram, eles creram, eles profetizaram. E esta palavra, irmãos, é para a igreja nos dias de hoje. É tempo de nós confiarmos que Deus, ele pode todas as coisas. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, nós podemos profetizar em nome do Senhor Jesus, e aprove Deus trazer vida, ressurreição e restauração, porque a profecia, irmãos, é dada por Deus, é feita pelo Senhor. Então abra a tua boca e profetiza, porque é do Senhor quem vem a restauração e vem um milagre para a tua vida e para a tua casa. Aleluia. Às vezes o que a gente vê nos impede de crer, porque você olha para a situação e você fala assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E muitas das vezes aquilo que a gente está vendo, os nossos olhos carnais estão nos levando a ver, está nos impedindo de crer. Porque, irmãos, nós não devemos atentar com os nossos olhos carnais. Eu sei que, irmãos, muitas das vezes é complicado. E há uma tendência no ser humano a sempre, irmãos, levar para o lado difícil, o lado ruim. É a tendência do ser humano. Você olhar para a situação e, ao invés de você ver alguma coisa boa naquela situação, você tira aquilo que é ruim. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, a olhar com os nossos olhos espirituais. Porque há coisas, irmãos, que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas para Deus não haverá impossíveis. A Bíblia diz: não haverá impossíveis para Deus em todas as coisas. Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Quando o Senhor fez uma promessa para Sara, que Sara iria ter um filho, Deus falou com Abraão primeiro. Diz a Bíblia que Sara riu dentro da tenda, porque ela sabia que já era avançada em idade. Abraão já era avançado em idade, Sara era estéril. Mas o Senhor disse: haverá alguma coisa demasiadamente impossível? Haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Talvez você diz: eu sou muito novo, eu sou muito velho. Para Deus não tem idade, não tem nada impossível para o Senhor. Foi dito aqui hoje, Ele é o Deus que abre porta, é o Deus que fecha a porta. Na quinta-feira nós ouvimos aqui a palavra dizendo que Deus é aquele que abate, é aquele que levanta, Deus é o que enriquece, Deus é o que empobrece, Ele é a nossa rocha. Não tem nada impossível para o Senhor. Talvez você olhe e você diz: ah, mas está difícil. Eu quero dizer para você: não olhe com os teus olhos carnais, mas atende pela fé, que o Senhor tem todo o poder para fazer abundantemente mais do que aquilo que você pede ou do que aquilo que você pensa, porque Deus é poderoso e pode fazer bem mais do que nós estamos precisando. Louvado seja Deus. Outra coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, no versículo 39, está escrito assim a palavra do Senhor: e levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas
fizera quando estava com elas. O impacto social que esta mulher tinha na sua sociedade. Irmãos, em nenhum momento a Bíblia diz que Dorcas era uma pregadora de renome na sua época. A Bíblia não diz que Dorcas era uma cantora de renome, tinha muitas agendas, para cima e para baixo, louvando ao Senhor. A Bíblia não diz em nenhum momento, irmãos. Mas a Bíblia fala que ela tinha boas obras. Sabe como que ela pregava? Com as suas obras. Sabe como que ela falava de Jesus? Com aquilo que ela sabia fazer, com o dom que Deus deu para ela. Porque muitas das vezes nós temos essa impressão que nós só podemos fazer a obra de Deus anunciando a palavra. É uma forma. Aliás, nós devemos anunciar a palavra a tempo e fora de tempo. A palavra tem que ser pregada. Como ouvirão se não há quem pregue? A palavra ela é anunciada, tem que ser anunciada através dos nossos lábios. Mas aqui, irmãos, nós podemos ver que ela pregava a Jesus com serviço. Há uma frase bem conhecida, eu não me lembro bem quem é o autor dessa frase, que diz o seguinte: pregue o evangelho em todo tempo, e se necessário, use palavras. Ou seja, resumindo aqui, irmãos, o testemunho, ele vale mais do que 1000 palavras. Há uma outra frase que diz também que a palavra convence, mas o testemunho arrasta. E era o que acontecia com ela. Sabe como que ela pregava Jesus? Posturando. Sabe como que ela pregava Jesus? Fazendo roupas e dando para as viúvas. E muitas das vezes a gente, mas como que eu vou pregar a Jesus? Eu não tenho uma boa oratória. Como que eu vou falar de Jesus? Eu não tenho um curso teológico. Como que eu vou falar de Jesus? Eu nem tenho tanto conhecimento assim das Escrituras, a ponto que eu possa pregar a palavra. Mas nós podemos pregar a palavra, irmãos, muitas das vezes sem falar uma palavra. Nós podemos pregar a palavra, muitas das vezes, irmãos, com uma mão que se estende, com um abraço que vem para acalentar alguém que está passando por um período difícil. Nós podemos pregar a palavra com o dom que Deus nos deu, é costurando, é cozinhando, é trabalhando. Muitas das vezes nós podemos pregar a palavra apenas com um olhar. Nós podemos pregar a palavra, irmãos, de várias maneiras, não apenas anunciando a palavra através dos nossos lábios, mas muitas das vezes através das nossas atitudes, através do serviço. Nós podemos anunciar a palavra através do testemunho. Eu tenho certeza que você já se deparou com alguém que você diz: aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Ela não fala muito de Deus, mas só pelas atitudes dela eu vejo Deus na vida daquela pessoa. Irmãos, olhando para a igreja evangélica no contexto geral, nos dias de hoje, irmãos, nós temos visto tantas pessoas pregando a palavra, pessoas que se convertem num dia, no outro dia já estão pregando a palavra, pessoas que se dizem artistas, cantores, se convertem um dia, na outra semana já estão viajando o mundo inteiro, mas você vai ver o testemunho não condiz com aquilo que Jesus nos ensinou. Então muitas das vezes, irmãos, vale mais a pena ser como Dorcas. Eu vou pregar Jesus aqui costurando, ajudando as viúvas. Pode não sair uma palavra dos meus lábios, mas quando elas verem as minhas atitudes, as minhas boas obras, glorificarão o meu Deus que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 40 diz assim: mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se.
Olha que interessante. Quando Pedro chegou ali, Pedro ele viu que todas as viúvas estavam chorando. Porque como nós vimos aqui, Dorcas era uma mulher muito querida ali entre as viúvas. Então quando Pedro chegou ali, elas vieram todas ali mostrando as roupas. Olha aqui, Pedro, as roupas, as costuras que ela fazia para nós. Era uma mulher querida, era uma mulher muito amada, chorando ali para Pedro. Sabe o que Pedro ele fez? Mandou sair a todas elas. Aqui nós podemos ver, irmãos, um padrão bíblico para o milagre. Porque Jesus, ele fez essa mesma atitude quando Jesus ele foi até a casa de Jairo. A palavra do Senhor, ela nos fala que Jairo ele foi ali clamar a Jesus porque a sua filha única estava em casa doente e veio a falecer. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, estavam as mulheres ali, todo mundo chorando, dizendo, já morreu, não incomoda mais o mestre, já não tem mais o que fazer. Sabe o que Jesus ele fez? Fiquem todas aí, só vai comigo Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E quando chegou lá, Jesus olhou para ela, Jesus disse, levanta-te. E ela se levantou. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Pedro ele usou um padrão bíblico para realizar ali um milagre na vida daquela moça. Porque Pedro, irmãos, andava com Jesus. Pedro era discípulo de Jesus e ele fazia exatamente como Jesus lhe ensinara. E outra coisa que nós podemos ver aqui que nos chama a atenção, que Pedro, irmãos, ele não fez um show da fé. Pedro, ele não fez um espetáculo. Sabe o que Pedro poderia fazer? Vamos realizar um milagre. Vamos marcar aqui um dia. Faz o seguinte, é o dia, é a hora, vocês chamam todo mundo aí, nós vamos marcar aqui, é o show da fé, vai ser o espetáculo da fé. Então nós vamos explorar esse milagre. Então, irmãos, Pedro chegou lá, orou, fez o que tinha que fazer, pronto e acabou. Porque, irmãos, o milagre não é para ser explorado. Nós sabemos, irmãos, que através de um milagre, várias pessoas podem se converter. Mas ele não fez um espetáculo, vou marcar o dia, vou marcar a hora, né? Todos terão que ver aqui. Irmãos, as coisas foram acontecendo naturalmente. Depois um ficou sabendo, foi passando para o outro, foi chegando no outro. E assim foi acontecendo. Foi como lá, irmãos, em Lázaro, quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Foi dessa mesma maneira, irmãos. Não teve um show da fé. Ele simplesmente foi lá, fez o que tinha que ser feito. Diz a Escritura que depois, irmãos, as pessoas vinham de todos os lugares para ver o que Jesus tinha feito na vida de Lázaro e através do seu testemunho. Outra coisa que nos chama a atenção aqui, que ele reconheceu que a ressurreição vem apenas de Jesus, porque ele se colocou de joelhos. E quando ele se coloca de joelhos, era como que se ele estivesse reconhecendo, Jesus, é só o Senhor quem pode realizar um milagre. Quando nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor, irmãos, nós estamos reconhecendo, Senhor, é só Tu quem podes realizar um milagre. Quando nós nos colocamos de joelho diante do Senhor, nós estamos nos colocando, irmãos, em devoção a Deus, em submissão ao nosso Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu sou tão pequeno, mas o Senhor é tão grande. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, muitas das vezes, parecendo que nós estamos mortos, sem vidas, nós estamos dizendo, Senhor, eu pareço que eu estou vazio, como um sepulcro caiado, parece que eu estou um vivo morto, mas eu creio que o Senhor do alto céus pode operar uma
ressurreição em mim e através de mim. É por isso, meu irmão, que nós como igreja temos que nos colocar a cada dia mais de joelhos diante da presença do nosso Senhor, porque as nossas guerras e as nossas batalhas nós vencemos de joelhos diante daquele que tem todo o poder. É tempo da igreja orar e reconhecer que Jesus tem poder de operar ressurreição e vivificar as nossas almas e trazer um avivamento para os nossos corações. Aleluia. Versículo 41 diz: e ele, dando-lhes a mão, levantou, chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhe a viva. Outrora, Dorcas estava morta. Para muitos era o fim. Acabou, ponto final. Mas Pedro orou e através do Espírito Santo, do poder de Deus, aquela mulher se levantou. E Pedro apresentou ela viva diante daqueles que estavam pranteando. Ou seja, irmãos, a morte foi vencida, a morte foi tragada. Ou seja, meu irmão, saiu ali a morte e entrou a vida. Ou seja, meu irmão, a tristeza deu lugar para a alegria. Ou seja, o pranto deu lugar para gozo. Você crê que Jesus, ele pode continuar fazendo essas maravilhas? Ele é um Deus que transforma a morte em vida, que transforma a tristeza em alegria, o pranto em gozo. Ele não mudou e nunca mudará. E no 42, para nós encerrarmos, diz: e foi isto notório por toda a Jope. Viu, irmãos, por que não precisou de um show da fé? As coisas foram acontecendo. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram em Pedro. É isso que está dizendo? Muitos creram em quem? No Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o milagre, todo e qualquer milagre, nunca aponta para o homem, mas aponta para Cristo. Todo milagre, irmãos, que nós vimos na Bíblia nunca aponta para o homem, mas sempre para Cristo. Todo milagre nas nossas vidas não aponta para o homem, mas aponta para Cristo. Porque hoje em dia, irmãos, o homem está sendo o centro das atenções. Você liga o rádio e está lá, venha tal dia, porque o bispo da fé vai estar orando por você. Né? Até se autodenominam. Venham, até muda a voz. Venham tal dia, porque o apóstolo do amor, com as divinas revelações, vão estar orando por você. Como que o milagre só acontecesse se você fosse no apóstolo da fé? Como que o milagre ia acontecer só se você for no bispo do amor? Dias atrás eu estava vendo um lá, estava na TV com o celular e mandando o pessoal, manda aqui o zap, eu quero teu nome na palma da minha mão. Porque na palma da minha mão Deus te dará as divinas revelações. Como que só lá acontecesse o milagre, só ele orando iria acontecer o milagre. Ou seja, irmãos, Pedro, que era Pedro, ele não trouxe a glória para ele. A Bíblia poderia muito bem dizer aqui, e muitos creram em Pedro, mas muitos creram no Senhor. Porque Pedro, sem o Senhor, era apenas Pedro. Pedro, sem o Espírito Santo, não iria conseguir operar sinal nenhum. Então, tudo, irmãos, que acontece nas nossas vidas, aponta para Cristo, aponta para o Senhor. Você pode vir na igreja, nós podemos orar por você, mas a glória nunca vai ser do homem, tudo vai apontar para Deus. Irmãos, isso parece, sabe, ser algo tão normal. Isso parece, irmãos, ser algo tão natural nos dias de hoje.
E às vezes fala assim, fulano de tal vai estar lá no lugar, a pessoa atravessa a cidade para ir no lugar, para receber a oração de um homem. E muitas das vezes, irmãos, a pessoa não confia que alguém bem simples que está ali do seu lado pode orar por ela na fé e Jesus curar aquela pessoa e ela ser liberta pelo poder de Deus. Não é, irmãos? Às vezes coloca aqui, vai estar aqui o fulano de tal, o bispo, apóstolo conhecido das revelações, dos milagres. E aqui vai estar o irmãozinho, que ninguém nem sabe, nem conhece, não sabe nem o nome dele, né? Faz um teste para você ver na onde que as pessoas vão buscar a oração. A pessoa atravessa a cidade, irmãos. Vai do outro lado para receber uma oração, colocando a fé dela no homem. Sendo, irmãos, que as coisas de Deus são tão simples, é pela fé. O milagre nunca vai apontar para o homem. E muitas das vezes nós vemos, irmãos, o homem querendo se colocar no lugar de Deus. Mas toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome santo do Senhor Jesus. Só o fato de nós estarmos aqui hoje, respirando, louvamos ao Senhor, que bênção, adoramos a Deus, exaltamos ao Senhor, que bênção, irmãos. Já é motivo para nós darmos honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê nisso, aplaude bem forte o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Só para encerrar, olha o que diz aqui, no versículo 32. Versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida. E achou ali um homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, faz a tua cama, e logo levantou. Jesus Cristo te dá saúde. Ele não chegou lá, Enéas, eu te curo. Porque nós temos isso. Enéas, eu te liberto. Enéas, eu declaro no meu alto e poderoso nome que você está restaurado. Mas Jesus te dá saúde. Levanta-te. O milagre aponta para Jesus. E em nome de Jesus, irmãos, receba saúde. Jesus Cristo te dá saúde física, emocional, psicológica, espiritual. Que a honra e a glória seja dada sempre ao nome santo do nosso Deus. Se coloque de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. E para fechar tudo isso aqui, a ressurreição de Dorcas, irmãos, é um sinal para os últimos dias. Porque assim como Dorcas foi ressuscitada, o Senhor tem promessa de ressurreição para a sua igreja. Esta é a maior promessa do Senhor. Ressurreição para a igreja. Aqueles que estiverem com Ele, aqueles que desceram ali, mas desceram crendo no Senhor, a Bíblia diz que um dia esses serão ressuscitados. E Deus restaurará todas as coisas. Porque o que acontece? Dorcas, ela foi apresentada viva, restaurada, vivificada. E assim Cristo fará com a igreja. Nós sabemos que um dia todos nós iremos passar pela morte. Mas há uma promessa de Deus de ressurreição e de restauração. Então que continuemos firmes e fortes, abundantes e constantes na presença do Senhor. Porque os planos de Deus são maravilhosos para as nossas vidas. Amém, irmãos?